Fala, torcedor do Palmeiras, bora aí para mais um corte aí das últimas notícias do Verdão, a Renata Pan trazendo informações. Então se inscreva no canal, que é muito importante, deixe seu like e bora pro vídeo. Com carona no seu discurso agora, potência, cinta batida, Palmeiras na Libertadores, 100%. Ontem se deu ao luxo de fazer 2 gols de maneira muito rápida e depois administrou, levou o jogo de boa, não quis golear e tal. Palmeiras tá demais a Libertadores e os outros que lutem, hein? Ganha na base profissional. Palmeiras não tem mais rival. Palmeiras não tem mais rival. A euforia é tanta em dias de Libertadores que a torcida até esquece que na vida nada é 100%. Todo mundo tem lá seus BOs. Já tive 2 casamentos mal sucedidos, mas faz parte. Falhou na academia. Falei pra estar aqui hoje. A prova valia 9 e eu tirei 7, eu errei 2. Morena não tá te dando moral? Me dá uma chance. São muitos problemas, 100% mesmo, só o Palmeiras na Libertadores. O Verdão entrou em campo contra o Bolívar para tentar manter esse desempenho e para buscar a melhor campanha geral no torneio. O time de Abel Ferreira precisou de 11 minutos para cumprir a missão. O primeiro gol saiu depois de um cruzamento na medida do Piquerez. Murilo abriu o placar. O zagueiro não marcava desde agosto do ano passado. Eu já estava agoniado, porque sempre gostei de fazer gol, sempre gostei de ajudar a minha equipe e não estava acontecendo, mas sem dúvida nenhuma vai voltar com tudo agora. O segundo gol saiu pouco tempo depois. Jogada construída em velocidade, com Felipe Anderson e Maurício. Eles deixaram Facundo Torres no jeito para ampliar. Muito feliz, por sorte, o treinador dá confiança, assim que isso me põe muito feliz. Vim aqui para jogar e isso que estou fazendo. O time fez de tudo para sair bem na foto, mas com o 2-0 acabou dando uma desacelerada. Entramos muito bem, muito fortes, e porque tiramos o pé do acelerador começámos a falhar muitos passes. Dos 25 minutos até os 45 da primeira parte foi o que mais fizemos. O Bolívar tentou ultrapassar, como nesse cruzamento do Pato Rodrigues, que deixou Richard Rios e o Everton atentos. Na segunda etapa, a equipe alviverde recuperou o domínio. Em um lance de contra-ataque, Vitor Roque saiu em velocidade, entrou na área e acabou sendo derrubado. Pediu pênalti, mas a arbitragem não teve essa interpretação. O que o dono do apito viu foi impedimento, assinalado pelo Bandeirinha no lance seguinte, no que poderia ser o segundo gol do Facundo. O que seria o único gol da equipe boliviana, do atacante Romero, de cabeça, também foi anulado, pelo mesmo motivo. O jogo ainda foi marcado por faltas e por uma longa espera para checagem de pênalti. O VAR avaliou se a bola tocou na mão do Bruno Fux na área. Minutos e minutos e minutos depois, o jogo seguiu. O placar não se moveu mais. 2-0. O Palmeiras fez de novo. Com 15 pontos, conseguiu a melhor campanha da fase de grupos. Ainda falta uma rodada, mas o Alviverde não pode mais ser alcançado. A gente fica muito feliz por essa marca, né? A gente dá para todo mundo perceber que é uma identidade nossa. E jogo a jogo, o professor nos cobra bastante sobre isso. O empresário do Português marcou presença no Allianz Parque. O empresário está cá, é isso? Não está aqui? O que é que ele vem fazer? Não tenho nada de novo para vos dizer. O mais importante agora é ajudar os meus jogadores. O mais importante agora é preparar a nossa equipa. E o que vocês têm que saber hoje é que eu estou de alma e coração e super motivado no Palmeiras. É isso que tenho para vos dizer, mais nada. Eu queria que ele ficasse até o resto da vida. A gente sabe o quão difícil é achar um treinador dessa qualidade, do jeito que ele encara todo dia, de uma forma surreal que eu nunca vi na minha vida. 100%, só mesmo as sinergias e Libertadores. Palmeiras é algo que não se explica, que se sente. Tá bem? Tá bem. Que sinergia. Ronaldão, vou começar com você só para mudar, porque todo mundo esperava, vai ser o Edu. E aí, eu quero ver o que você vai dizer sobre a campanha do Palmeiras à Libertadores até agora. Maravilhosa. Não tenho o que falar, maravilhosa. E agora tá fazendo um esquema já pro Mundial, pensando no Mundial.
É isso que é importante. E o Abel tá colocando para todo mundo, que vai com 2 goleiros, né? Que agora os 2 podem pegar a bola com a mão dentro da área e não dá pênalti pro Bolívar. Aonde? Um time ruim do Bolívar e vocês ainda maltrataram o Bolívar em casa. Maltratando era para ser mais. Sim, 4, mas 5, e o pênalti? 6. Meu Deus! Pô, tem que falar com a arbitragem. Então eu achei que agora é culpa do Palmeiras. 2 agora. goleiros agora, o Palmeiras é um esquema novo. Onde que a bola bateu na mão? Ele me mostra. Não foi pênalti? Não, claro que não. Bateu primeiro no joelho. Já me arrependi, eu quis mudar. Meu Deus! Era esperado, né, essa classificação tão fácil assim do Palmeiras, porque você pegar o 7º colocado do Campeonato Peruano, o 2º do Boliviano e o 3º do paraguaio, é isso aí mesmo. Mas o Palmeiras, é isso aí mesmo. Tinha que pontuar mesmo. Que Palmeiras, um dos melhores times aqui do país. Aí pega os times pequenos. Mas o Palmeiras fez a lição, não fez? Ganhou de todos. Ganhou de todos. Ganhou de todos. Aí você pega a lição dentro e fora de casa. Diferente de os outros clubes que empatam em casa com o... porque aí você pega o primeiro colocado da outra competição. É isso que a gente fala. Assim, ó, jogar Libertadores é isso, assim, ó. É a 6ª vez que o Palmeiras classifica em primeiro lugar no geral. Entendeu? Então ganhou de 2-0, 15 minutos, decidiu o jogo. Aí depois o Palmeiras só administrou, o Abel conseguiu colocar outros jogadores para pegar ritmo de jogo, o Rafael Veiga, né, o Maurício. Então são jogadores que estavam precisando de ritmo. E o Abel fez isso ontem. Mostrou que, mesmo jogando classificado, ele leva a competição a sério. Ele mudou 2 ou 3 jogadores. Né? Então, você pega o time do Palmeiras... Foi pênalti aí, Ronaldo? Ela queria outro pênalti. Não foi pênalti isso aí? Foi, arrancou até a roupa do atacante? Rapaz, eu queria falar um negócio, mas não posso falar. Eu não vou falar. Olha, nas costas do jogador do Vitor Roque. Pênalti claríssimo que o árbitro deu. Meu Deus do céu. Mas o mais importante de tudo, o Palmeiras faz a Libertadores ser fácil na primeira parte. Mas como que não vai fazer num grupo desse? Quero ver cair no grupo da morte. Do grupo. Tudo bem, mas aí a gente falava que alguns times iam deitar e rolar, e não é assim. Olha, o Flamengo tá sofrendo, Inter e Bahia estão sofrendo. Sofrendo. Como o São Paulo sofre? São Paulo classificou primeiro que o Palmeiras. Botafogo tá sofrendo. O São Paulo já estava classificado antes de ontem. Que isso, você se bateu a cabeça, Renato, com todo o respeito. O Palmeiras... Não, que, na verdade, eu fico pensando o seguinte, ontem... Nós estávamos acompanhando, quer dizer, eu estava acompanhando 2 partidas ao mesmo tempo, 3, na verdade. Mas estávamos aí olhando o Palmeiras e o Verdão pensando no Bragantino. Já pensando no Campeonato Brasileiro. Bolívar, já tinha a fatura resolvida rapidamente e já estava de olho no Campeonato Brasileiro. E além disso, eu até falei para vocês, nós aqui conversávamos, que ele ia tirar o Gustavo Gomes, ele ia tirar o Estevão, até mesmo para preservar para o jogo de domingo, que é muito importante diante do Red Bull, até mesmo para a gente manter a liderança do Campeonato Brasileiro. Então ontem eu acho que foi um jogo, Renata, que a maioria dos jogadores que entraram, que não vinham jogando, aproveitaram a oportunidade. Jogadores que deram conta do recado, o Maurício entrando fazendo gol, acho que isso é muito importante também, e isso mostra a competição entre eles dentro do elenco. Isso faz com que os jogadores que estão jogando hoje no Palmeiras, os titulares, né, não pode vacilar, porque tem outros que vêm e tomam lugar. Né? O Marcos Rocha retornando novamente, o capitão do time. Marcos Rocha, bom retorno, meu irmão. Então é isso que o Palmeiras está apresentando nesse momento, tanto na Libertadores como no Campeonato Brasileiro. E Cicinho, agora falando muito sério, o Palmeiras tem experimentado variações táticas, tem ofertado mais minutagem para muitos atletas, tem trazido jogadores da base, como o Alan, mas ao mesmo tempo as contratações estão tendo mais espaço, está preservando jogadores que se desgastam mais, como o Felipe Anderson. A gente vê que agora o Vitor Roque está com confiança lá em cima. O Palmeiras entra num nível que, pelo menos para disputar o Brasileiro, a Libertadores, a Copa do Brasil e o Mundial, ele tem forças equilibradas. Exatamente, Renata. Brincadeiras à parte, na verdade, assim, a gente fica brincando para tentar achar um defeito no Palmeiras do Abel, né? Você estava brincando? Não, a gente tem que aliviar um pouquinho. Porque, assim, é um time muito competitivo. A gente fala também a respeito do Mundial, mas é uma equipe que vai dar muito trabalho no Mundial. É uma equipe muito bem postada. Se dá o luxo de deixar os 2 principais jogadores de fora. Tá certo que o Bolívar não é um time perigoso, mas é um adversário que, se você não tiver uma atenção, se você não tiver manter a concentração durante os 90 minutos, né, mantiver essa concentração durante os 90 minutos, você pode ser surpreendido. Mas o Palmeiras é a seriedade do primeiro
ao último minuto. E isso conta o quê? Saindo lá do banco de reserva. Então é um time que vai brigar em todas as competições aí, merecido a classificação geral do Palmeiras, porque é o melhor time dessa competição. Ah, você falou em seriedade. Seriedade leva a felicidade no futebol. Bom, Palmeiras, hein? Que maravilha. Torcedor palmeirense está com um sorriso de orelha a orelha. É isso, ó. O Palmeiras já tem a melhor campanha da Libertadores, independentemente do que vai acontecer na próxima rodada, ou seja, o Palmeiras vai decidir oitavas, quartas e semifinal em casa. Isso está decidido, ninguém mais tira. Cerro Porteño 7 pontos, Sporting Cristal 4, Bolívar 3 pontos, Palmeiras venceu hoje o Bolívar e, olha, estava até fazendo um levantamento, a gente tem ali desde 2015, né, ou seja, 10 anos, nesse período nenhum time conseguiu já determinar a melhor campanha faltando uma rodada. Eu não sei na história da Libertadores, assim, desde quando começou essa questão da melhor campanha, vantagem, mas pelo menos nesse período de 10 anos foi o que a gente conseguiu fazer de levantamento, nenhum time conseguiu esse feito. Na penúltima rodada você já tem a melhor campanha e ninguém mais tira. E o Palmeiras conseguiu esse feito mais uma vez, é impressionante o que o Palmeiras vai fazendo na fase de grupos, pode poupar tranquilamente, lidar bem com o planejamento, lidar bem com o calendário do futebol brasileiro, dar uma olhadinha no Campeonato Brasileiro, o que está acontecendo ali onde também é líder, para poder negociar com esse último jogo da Libertadores, ou seja, tudo muito certo ali com o Palmeiras já. Pois é, mais uma vez o Abel dá uma mexida, né? Ele não tem assim, a gente não sabe, a verdade é que hoje a gente não sabe qual é o time titular do Abel, né? Qual é se ele fosse jogar uma final de Libertadores amanhã, a gente não sabe quais seriam os 11, né? Sabe, sei lá, uns 7, 8 a gente sabe. Que é ótimo. O que é bom. Até porque talvez ele mesmo tenha essa dúvida nesse momento. E claro que essa vitória e essa vaga antecipada como o melhor time da fase de grupos, como você falou, vai lhe permitir escalar quem ele bem entender no último jogo. Porque aí, sinceramente, né, olhando para o que é o calendário brasileiro, para o que é o Campeonato Brasileiro, você tem que realmente, se for o caso, poupar todo mundo e escalar na última rodada quem você quer da minutagem. Se você quiser fazer algum teste, você vai ter um treino de luxo, mas é isso que é. Porque assim, mas é a marca, a Libertadores. Vamos lembrar que assim, quando o Abel assume o Palmeiras não tinha nenhuma... Talvez fosse o time brasileiro com mais jogos na Libertadores. Mas depois da era Abel é o time, e em alguns desses casos, empatado com outras equipes. Com mais títulos na Libertadores, com mais finais, com mais semifinais, com mais vitórias, com melhor campanha na fase de grupo. Então, ele vai somando marcas e mais marcas e mais marcas. Portanto, acho que, independentemente da marca que ele possa ou não atingir com a última rodada, até porque na última rodada ele vai ter condição de fazer resultado com qualquer equipe que ele escalar, ele tem que pensar acima de tudo nisso, né? Tem que pensar acima de tudo no calendário que ele tem pela frente para definir o time que joga a última partida em casa. E um time que vai jogar o Mundial, né? Exato. E cada vez mais próximo também da disputa, tem isso, né? E um Campeonato Brasileiro que é importante terminar, e no caso o Palmeiras vem fazendo uma boa campanha, é deixar o Brasil para o Mundial numa situação confortável. Até porque o restante do ano a gente não sabe como vai ser, quanto tempo o Palmeiras e os brasileiros vão permanecer no Mundial, ninguém sabe. Enquanto os outros estão se preparando, mas é claro que Palmeiras e Flamengo vão estar no Mundial e podem sofrer com ele. Os outros também vão ter uma agenda completamente diferente. Então é hora de aproveitar ao máximo tudo que puder, e o Abel vai fazer isso. E o Palmeiras é aquilo que, assim, tá todo mundo acostumado já, né? Ele tem uma, assim, ele caminha do mesmo jeito. Tá difícil, tem que conectar os jogadores, tem gente nova, tal, mas os caras são contratados dentro de um perfil, aí fica mais fácil para encaixar. Exatamente. Você tem o perfil do treinador, do jogo que ele quer executar e do jogador que você contrata para isso. Demora um pouquinho, mas encaixa. E aí a gente está vendo o resultado na Libertadores. E a sensação sobre a perspectiva do Palmeiras para o restante da temporada hoje e o que era durante o campeonato estadual, especialmente logo depois da decisão, são coisas totalmente diferentes. Melhorou muito. Hoje é outra coisa. O que também dá razão ao que o Roger Machado falou a respeito de leitura, de trabalho,
e o que está acontecendo, né? Então, o Abel... Ainda que no caso do Abel fosse mais bizarro ainda ele ser discutido, Sim, né? é o treinador perfeito? Não existe treinador perfeito, ele erra e acerta, ele acerta muito mais do que ele erra como treinador de futebol, nas decisões que ele toma, a forma como ele comanda, a maneira como ele, ao longo dos últimos anos, e é preciso lembrar que esses últimos anos são o período mais glorioso da história de um clube absolutamente glorioso, que é o Palmeiras. A forma como ele comanda as coisas, como ele trabalha no dia a dia e como ele tem conseguido trabalhar com times diferentes, não muito, né? O Palmeiras não é um exemplo, eu acho, muito comum no futebol sul-americano, de times que ganham e duram pouco porque são desfeitos, porque os jogadores são muito assediados e as diretorias mexem mesmo. O Palmeiras ele foi mudando ao longo das temporadas, mas o time desse ano, que está sendo montado com o melhor elenco que o Abel teve como técnico do Palmeiras, ele ainda não está trabalhando na frente de todo mundo. Ele está em montagem. E a sensação hoje já é completamente diferente. O último jogo do Palmeiras é irrelevante na Libertadores. Sim. Acho que o Palmeiras não precisa dar a menor atenção para esse jogo. Como disse o Jean, se quiser colocar um time totalmente alternativo, fazer testes, um treinamento perfeito. O grupo me decepcionou um pouco, porque eu esperava que o Bolívar pudesse dar um pouco de trabalho, ele faz a pior campanha. É o time que pode jogar na altitude e não conseguiu repetir o que a gente esperava depois do time com trabalho, dar a ideia de que iria evoluir na Libertadores ao longo dos anos, contratando jogadores, fazendo um jogo com mais posse de bola, não aquela coisa daquela correria desenfreada que os times bolivianos fazem, principalmente quando jogam fora de casa, quando jogam dentro de casa. E aí tem uma coisa que é essencial, mesmo num grupo consideravelmente fácil, havia outros grupos fáceis. A gente acabou de falar do Flamengo, por exemplo, mesmo que num grupo menos fácil, e só o Palmeiras conseguiu o que se esperava, então tem que se aplaudir. Missão cumprida, Colovor. Flamengo, Sporting Cristal, Cruzeiro, depois Palmeiras e Juventude. Então o seu foco dele vai ser nesse trilhozinho aqui de Campeonato Brasileiro antes, né? E qual vai ser o foco do... Pessoal, o Palmeiras aí é líder geral pela 6ª vez nas últimas 8 edições da Libertadores e empilha recorde. Verdão também se torna a equipe brasileira com mais classificações às 8ª de final do torneio. Não tem o que falar, né? O pessoal acha, o Palmeiras é tão bom na Libertadores que parece fácil para os adversários, né? O Palmeiras mostra para os rivais que é fácil jogar Libertadores, mas não é fácil. Você vê aí o Inter se complicando, você vê aí o Flamengo com ele que tem se complicando, não tem como, entendeu? Aí você vê Bahia, outros times brasileiros que estão na competição aí se matando, Botafogo para tentar ganhar e sabe, na última rodada ainda precisa ganhar. E eu acho que exceto o São Paulo que já tá classificado, os outros, pelo amor de Deus. Então, tipo assim, é tradição. Galera, é isso. Essas foram as informações do vídeo. Então, se você não se inscreveu, deixe seu like aqui, se inscreva no canal, deixe seu comentário para ajudar bastante o vídeo ao canal a crescer. Fechou? E é isso, galera. Valeu!